Para sempre adoramos o Rei da Glória, Jesus Cristo Nazareno. Olá, tudo bem, amados? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil. Estamos juntos novamente para estudo da Palavra do nosso Deus. Na aula anterior, nós estávamos ministrando sobre batismo com o Espírito Santo, E estávamos falando o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículos 5 e 8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Falamos sobre o Espírito Santo e agora estamos falando sobre o Espírito Santo sobre, o que nos reveste de poder. Esta é a aula de número 195, Palavra Poderosa, e o tema fala a respeito de batismo com Espírito Santo. Dentro da abordagem que estaremos trazendo agora, falando sobre o próprio Espírito Santo. E continuando aquilo que o Senhor já vem ministrando ao nosso coração, queremos falar sobre o cumprimento da profecia, que falamos de Atos 1:8. E nós temos o cumprimento em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, que foi justamente no Pentecoste a descida do Espírito Santo. O que está escrito nesse texto que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como o ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Veja, amados, que eles estavam ali assentados no cenáculo do templo. Não estavam orando, porque os judeus não oravam sentados. Depois disso, muitos outros relatos observamos no livro de Atos sobre
as pessoas ou grupo de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Quando os apóstolos ou discípulos que tinham sido batizados oravam, inclusive, com imposição de mãos sobre eles. Temos aí alguns relatos, por exemplo, Simeão. O que nós encontramos em Lucas, no capítulo 2, versículo 25. O que está escrito: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, diz que o Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, revestindo de poder. Também temos a indicação de crentes no Pentecostes, né? Conforme vimos aí em Atos capítulo 2, versículo 3. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Temos também indicação dos crentes samaritanos, o que encontramos no registro em Atos capítulo 8, versículo 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Veja, nesse caso, foi com imposição de mãos. Temos o caso de Paulo em Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Veja, cheio, sobre, né? Poder. O que dizer do caso de Cornélio e o seu grupo, em Atos capítulo 10, versículos 44 a 48? Ainda Pedro falava essas coisas. Quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Veja, amados, caiu sobre, veio sobre. Já não é mais em, é sobre. Então é Espírito de poder. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Veja que primeiro eles foram batizados com o Espírito Santo e depois batismo nas águas. Isso foi o que aconteceu. E no versículo 48, aí de Atos 10, diz: e ordenou que fossem batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Percebe? Os crentes em Éfeso, encontramos em Atos capítulo 19, versículos 6 e 7. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então veja, veio sobre eles o resultado, manifestação de poder, falando em línguas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amados, todos devem receber o batismo com o Espírito Santo para receber poder e autoridade para caminhar na vida cristã. É o que nós percebemos. Nem sempre, necessariamente, o batismo vem acompanhado com falar em línguas. Vamos entender isso. Mas é o dom mais evidente que se manifesta quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Apesar de ser o dom mais evidente, necessariamente pode não acontecer. Amém? Então, queridos, entenda que agora estamos ministrando sobre
o Espírito Santo de poder. Já não é mais o Espírito Santo para regeneração, conforme nós ministramos em aulas anteriores, na primeira função que nós falávamos. Então, o Espírito Santo para regenerar é o Espírito Santo dentro de nós, em nós. Porém, o Espírito Santo sobre nós é Espírito Santo para poder, é batismo com Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.